Boa noite, meus amigos. Presta atenção. Alguns choraram e eu comovi meu coração. Eu vou fazer uma revisão rápida para a nossa prova de sexta-feira, dia 10, beleza? Então essa aula é uma aula de revisão direcionada para a primeira prova, primeiro bimestre, terceiro período do curso de contabilidade da FAC. Tranquilo? Se você não é do terceiro período do curso de contabilidade da FAC, você está no lugar errado. Essa aula é direcionada para esse pessoal. Então vamos lá. O que a gente precisa entender para essa primeira prova? Lembrem, princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só que quando eu falo do princípio da legalidade, eu preciso entender os dois vieses. O princípio da legalidade particular e o princípio da legalidade do poder público. Lembra? O particular ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E o poder público só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Beleza? Tranquilo. Eu preciso entender o princípio da legalidade com essas nuances. O que é o princípio da legalidade? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não tiver uma lei impondo essa obrigação, tá? Para que a pessoa faça algo. Beleza. O que mais que eu preciso entender ainda para resolver a primeira questão? Princípio da igualdade, que nós também conhecemos como princípio da isonomia, né? E tem aquele conceito que nós devemos tratar os iguais com a igualdade e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Ou seja, a lei ela não permite que eu trate pessoas que estão no mesmo patamar de forma diferenciada, mas ela permite que eu trate pessoas que estão em situações diferentes de forma desigual, para que eu consiga dar os mesmos direitos, dar as mesmas oportunidades e as mesmas possibilidades para essa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, que ela possa ter o mesmo acesso que aquela outra pessoa que está numa situação melhor. Beleza. Então, quando eu falo de princípio da igualdade ou princípio da isonomia, eu preciso entender duas coisas. Porque o princípio da igualdade ele se divide em princípio da igualdade formal e o princípio da igualdade material. O que é isso, professor? O princípio da igualdade formal é aquilo que está escrito na norma, na forma, na lei. Ou seja, todos são iguais perante a lei. Só que nós vimos que todos não são iguais. Nós vimos que na prática eu preciso tratar algumas pessoas de forma diferente para que elas tenham os mesmos acessos, as mesmas oportunidades que outras pessoas. E isso, tratar essas pessoas de forma desigual, para que ela tenha os mesmos direitos que a outra, é o que eu chamo de igualdade material, igualdade na prática, é o que a gente fala da equidade, beleza? Então, igualdade formal todos são iguais perante a lei, só que existe uma diferença entre igualdade formal e igualdade material. A igualdade material na prática nem todo mundo é igual. Umas têm mais oportunidades, outras não. E essas outras não, eu preciso tratá-las diferente dessas, para que elas tenham as mesmas oportunidades. Isso é igualdade material, isso é equidade, beleza? Então, o princípio da igualdade é o mesmo que o princípio da isonomia. Princípio da igualdade formal é o que está na lei. Princípio da igualdade material é o que acontece na prática, beleza? Outra situação que a gente precisa entender: liberdade de expressão. Lembra que a Constituição ela trouxe de forma bem ampla esse direito à liberdade de expressão? Você pode falar o que você quiser, de quem você quiser, a hora que você quiser, da forma que você quiser, só que a Constituição exige um requisito, porque nós vimos que não existe nenhum direito absoluto. Ou seja, eu tenho a minha plena liberdade de manifestação de pensamento, eu posso me expressar, mas a Constituição exige que eu me identifique, porque ela garante a liberdade de expressão, mas ela proíbe, ela veda o anonimato, ela proíbe que eu manifeste esse direito à liberdade de expressão de forma anônima. Então lembre-se, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, sendo proibido, não pode de jeito nenhum
eu manifestar esse meu pensamento, eu exercer a minha liberdade de expressão de forma anônima. Ah, mas em alguma situação específica pode, professor, de forma anônima? Se eu fizer de forma anônima, eu não estou exercendo o meu direito constitucional de liberdade de expressão. Então, a Constituição ela garante a livre manifestação do pensamento, mas ela veda o anonimato. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. E dentro dessa ideia de liberdade de expressão, nós vimos que a Constituição, dentro dessa amplitude de liberdade de expressão, da manifestação do pensamento, nós vimos que a Constituição ela garante ainda a liberdade da sua expressão artística, intelectual. Então, assim, eu posso gravar uma música, eu posso escrever um livro. E voltando um pouco no tempo, antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma figura chamada censor, ou seja, mesmo que eu escrevesse um livro, mesmo que eu gravasse uma música, eu não tinha essa liberdade de publicá-la. Eu precisava pedir uma autorização ao Estado, ao censor, para que ele liberasse eu publicar essa música, ou seja, havia uma espécie de censura, eu precisava de uma licença para poder publicar. Só que com a Constituição de 88 não existe mais essa situação de pedir uma licença, de pedir uma autorização para exercer essa minha liberdade intelectual. Então veja bem, de acordo com a Constituição, é livre essa expressão artística, essa expressão intelectual, e não depende nem de censura e nem de licença. Então, ou seja, no Brasil não pode ter censura. Faz o livro, publica o seu livro. Ah, professor, mas é uma biografia de um autor, ele não autorizou. Não tem problema. Biografias não autorizadas está dentro da sua liberdade de expressão intelectual. Se porventura na sua obra você fere a honra de alguém, você vai responder na justiça, o direito que ele tem, o direito de resposta proporcional ao agravo. Mas lembre-se, dentro dessa liberdade intelectual, essa livre expressão da atividade intelectual, não pode ter censura, tá? Não depende de licença, independe de licença e não pode ter censura de jeito nenhum. Tranquilo? Então, com esse entendimento, você resolve a questão 1 da nossa prova, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Partindo para a questão número 2 da nossa prova, o que eu preciso saber? Lembre-se lá que a Constituição, a República Federativa do Brasil, ela tem uns fundamentos. Os fundamentos estão no artigo 1º dela. E aí nós vimos que o artigo 2º tem os princípios da separação dos poderes, o artigo 3º tem os objetivos fundamentais e o artigo 4º tem os princípios das relações internacionais. E tudo isso são princípios fundamentais. Só que aí eu preciso, para não confundir cocô de grilo com crocodilo, eu preciso entender que o que está no artigo 1º são fundamentos, mas também são princípios fundamentais. Só que o que está no artigo 1º, embora seja princípio fundamental, não é objetivo, é fundamento. Objetivo é objetivo fundamental, mas também são princípios fundamentais. Só que aí eu preciso saber quais são os fundamentos da Constituição. E os fundamentos da Constituição é aquilo que está no artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Professor, eu vi que lá no artigo 4º, nos princípios das relações internacionais, tem o asilo político. Beleza, o asilo político é um princípio fundamental. Porque o que está no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 3º e no artigo 4º, tudo são princípios fundamentais, mas só é fundamento o que está no artigo 1º. Só é princípio da separação dos poderes o que está no artigo 2º. Só é objetivo fundamental o que está no artigo 3º. E só é princípio das relações internacionais aquilo que está lá no artigo 4º. Beleza? E aí, bem rapidamente, o que está lá no artigo 4º, professor? Aí nós vimos concessão do asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos. O que mais? Não intervenção, independência nacional. Então, assim, são 10 incisos, são 10 princípios que tratam dos princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Tá? Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político
não são princípios das relações internacionais, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Tamo junto? O que mais, professor? Vamos lá. Lembrando que princípios fundamentais é tudo. Lembra daquela analogia do guarda-roupa? Tudo que está dentro do guarda-roupa é princípio fundamental. Mas o que está no artigo 1º é fundamento e é princípio fundamental, mas ele é fundamento. O que está no artigo 2º é princípio fundamental porque está dentro do guarda-roupa, mas é princípio da separação dos poderes. O que está no artigo 3º são objetivos fundamentais e são princípios fundamentais. O que está no artigo 4º são princípios das relações internacionais, mas também é princípio fundamental. Mas o que está no artigo 4º não é fundamento. O que está no artigo 4º não é princípio da separação dos poderes. O que está no artigo 4º não é objetivo fundamental. O que está no artigo 4º é princípio da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Mas o que está no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 3º e no artigo 4º, tudo são princípios fundamentais. Beleza? Tudo é princípio fundamental. Então, se liga. Não confunda crocodilo com cocô de grilo, tá? Então façam essa separação de cada artigo e saiba que tudo é princípio fundamental porque está dentro do mesmo guarda-roupa. Professor, o que mais que eu preciso saber? Dentro do tema liberdade religiosa, olha só, eu preciso entender que ninguém vai ser privado dos seus direitos com base na sua convicção política, filosófica ou religiosa. Lembra disso? E isso é o que nós chamamos de escusa de consciência. Ou seja, escusa é o direito de recusar. Então, com base na minha consciência, eu tenho o direito de recusar. Mas recusar o que, professor? Recusar uma obrigação legal a todos imposta. Lembra que eu citei na sala de aula a questão do jovem de 18 anos que ele tem a obrigação de se alistar às Forças Armadas, ao serviço militar obrigatório? Só que com base na sua convicção religiosa, ele pode recusar a servir às Forças Armadas. Ou seja, ele está recusando uma obrigação legal a todos imposta. Então veja bem, e o que a Constituição garante dentro dessa liberdade religiosa, nesse direito da escusa de consciência? Que ninguém vai perder direitos por causa da sua convicção religiosa. Ninguém vai perder direitos por causa da sua convicção religiosa. Se ele invocar essa convicção para eximir de uma obrigação legal a todos imposta. Então aquela pessoa que invoca a convicção religiosa dela para recusar uma obrigação legal a todos imposta, ele não vai perder direitos. Mas veja bem, ele pode perder direitos quando ele invoca a sua convicção religiosa para recusar uma obrigação legal a todos imposta e recusar também uma obrigação alternativa. Então, se ele invoca a religião, a convicção religiosa, para eximir, para sair fora, para não cumprir uma obrigação legal a todos imposta, ok, ele não vai perder direito. Mas se ele recusar também uma obrigação alternativa, já que você não pode cumprir essa, você vai cumprir uma alternativa, de acordo com a sua convicção religiosa. Só que se ele recusar a obrigação principal e recusar também a obrigação alternativa, aí sim ele vai perder os direitos políticos. Tranquilo? Então lembrem disso quando vocês estiverem estudando, revisando aí o direito à liberdade religiosa. Tranquilo? Então veja bem, outra coisa que nós precisamos saber, o Brasil, ele tem uma religião oficial definida. Então nós vimos que o Estado ele é laico, e ser laico significa que não existe uma religião oficial definida. Então o Brasil, ele, embora a maioria seja a religião católica apostólica romana, o Brasil não tem uma religião oficial definida. Beleza? Então, por não ter uma religião oficial definida, ele assegura a inviolabilidade e a liberdade de consciência e de crença
né, de qualquer tipo de religião, além de proteger aí o local onde é realizado os cultos, as liturgias, né, os templos ainda têm essa proteção na forma da lei. Então, sabendo disso, lembram da questão do sapo reluzente? Eu posso criar uma igreja do sapo reluzente? Claro! E eu posso ainda convencer pessoas a servirem nessa igreja tranquilamente, porque o Estado é laico, não existe uma religião oficial definida, e ele ainda me garante essa liberdade religiosa e protege os templos onde são realizadas essas liturgias, esses cultos. Tranquilo? Beleza. O que mais que eu preciso saber em relação à liberdade religiosa? É possível a liberdade religiosa, dentro desse direito à liberdade religiosa, o sacrifício de animais nos cultos religiosos? Lembra que a gente discutiu isso em sala de aula? Então o que eu preciso saber? Professor, sacrificar animais durante cultos religiosos não fere o direito ambiental? Então, lembra que a gente viu sobre isso? Quando eu tenho dois princípios constitucionais em conflitos, eu não vou excluir um, eu vou fazer um sopesamento, no critério de ponderação. Nesse momento aqui, vai sobressair o direito à religião, nesse outro vai sobressair aqui, um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas tratando-se de liberdade religiosa, eu posso sacrificar animais em cultos religiosos? E aí nós vimos que o STF, ele definiu que nas religiões de matrizes africanas, o sacrifício de animais, ele é permitido, não fere o meio ambiente, é ecologicamente equilibrado, não é crime ambiental. Então aquela liderança espiritual daquela religião de matriz, de origem africana, tranquilamente é constitucional a lei que garante esse sacrifício, a lei que protege, essa liberdade religiosa, esse direito constitucional. Então, essa lei de proteção animal, que a fim de resguardar essa liberdade religiosa, ela permite um ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana, o STF definiu que ela é constitucional. Tranquilo? Não esqueça disso. Então veja bem, com esse entendimento, a gente consegue avançar bem aí também durante a prova. Outra questão que a gente precisa entender, voltando à liberdade de expressão, eu preciso saber que a Constituição ela veda o anonimato. Por quê? Porque ela assegura o direito de resposta. Então, toda vez que dentro da minha liberdade de expressão eu feri alguém, eu falei algo inadequado, alguma pessoa se sentiu ofendida, lembre-se que a Constituição ela assegura o direito de resposta, e esse direito de resposta ele é proporcional ao agravo que aquela pessoa sofreu, além da indenização a mim. O que é a mim? A indenização material, a imagem e moral. Então, quando eu, dentro da minha liberdade de expressão, eu ofendo alguém, essa pessoa ela tem o direito de resposta. Por isso que eu preciso me identificar. Por isso que a Constituição ela veda o anonimato. Porque quando eu exerço a minha liberdade de expressão e ofendo alguém, essa pessoa ofendida, ela tem o direito de resposta, e o direito de resposta é proporcional ao agravo. Fui lá e falei na rede social minha, ofendi determinada pessoa, essa pessoa tem um direito de resposta lá na minha rede social, para explicar que de fato não é aquilo que eu falei, que eu estou totalmente enganado. Fui lá na rádio, falei mal da pessoa, ela tem o direito de ir lá na rádio, mesmo horário, o direito de resposta, explicar a situação, e além desse direito de resposta proporcional ao agravo, é assegurado ainda a ela essa indenização a mim. O que é indenização a mim? Moral, a imagem e material. Tranquilo? Beleza. Então veja bem, então se porventura qualquer situação que fala que a Constituição ela garanta o anonimato no exercício da liberdade de expressão, está errado. Qualquer questão que falando que é garantido, é assegurado a censura, ou na minha liberdade de manifestação de pensamento, ou da minha liberdade de exercer a minha intelectualidade,
né, de produzir obras, de produzir livros, nessa liberdade artística, vamos dizer assim, falando que é preciso uma licença, né, ou se pode ter censura, lembre-se, também não pode. No Brasil não pode ter censura. No Brasil não pode ter censura. E aí, voltando um pouquinho, só para reforçar, quando eu digo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, é o texto da Constituição, e isso traz para nós a igualdade formal. A lei fala que somos iguais, não posso tratar de forma discriminada homens e mulheres, são homens e mulheres, são iguais em direitos e obrigações, isso é igualdade formal, que está na lei, que está na norma. Tranquilo? Lembre disso, está no texto constitucional. Então veja bem, voltando lá naquela primeira aula nossa, o que eu preciso entender? Dentro da hierarquia das normas, nós vimos que existe uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia, naquela pirâmide, né, de Kelsen que a gente tratou, na hierarquia das normas, nós vimos que tem uma lei maior, que está lá em cima, que ela dá validade a todo o ordenamento jurídico brasileiro, ela é a lei maior, é ela que organiza o Estado, organiza os poderes. Quem faz isso? A Constituição. Então, se eu falar, o direito civil é a lei maior, o direito penal é a lei maior, não, está errado. A lei maior é a Constituição. Por quê? Porque o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, todas as outras normas estão abaixo da Constituição e têm que ser compatíveis com ela. Então, é a Constituição que dá validade, é ela que emana validade a todo o ordenamento jurídico brasileiro, é a Constituição Federal, que é a lei maior, não o direito civil, não o direito penal, não o direito administrativo. Beleza? Tamo junto? Tranquilo? Então vamos lá, seguindo. Dentro dessa ideia, se é a Constituição que dá validade, nós vimos que cabe a ela algumas finalidades, cabe a ela algumas funções. O que cabe à Constituição, professor? Cabe à Constituição organizar os poderes, cabe à Constituição organizar os estados, cabe à Constituição assegurar os direitos e garantias fundamentais. Beleza? Então, nós vimos que a Constituição, ela é a lei maior, ela é que dá validade, ela é que é a pica das galáxias, todos os outros ramos do direito têm que ser compatíveis com ela. Ela organiza os poderes, organiza os estados, assegura os direitos e garantias fundamentais. Tranquilo? E aí, dentro desses direitos e garantias fundamentais, nós temos a liberdade de expressão intelectual, onde, se eu quiser publicar uma biografia não autorizada, eu posso publicar tranquilamente, beleza? Porque eu estou na minha liberdade intelectual. Tranquilo. Ah, mas se ofender, direito de resposta, proporcional ao agravo, mais a indenização a mim. Material, imagem e moral. Tranquilo? Beleza. Então, veja bem. O que eu preciso entender? Com a Constituição de 88, aboliu a pena de morte no Brasil? Ou seja, com a Constituição de 1988, eu posso falar que não existe mais pena de morte no Brasil? Sim ou não? Ah, professor, não tem pena de morte. Será? Ah, não tem pena de morte, mas somente em casos específicos, que é no caso de guerra declarada. Então, a Constituição de 88, mesmo que ela tenha trago, né, é conhecido como Constituição Cidadã, Constituição bem garantista, diversos direitos e garantias fundamentais, alinhados a tratados internacionais de direitos humanos. O Brasil é signatário de vários, né? Então muitos tratados internacionais também aplicam aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro, porque o Brasil é signatário, o Brasil assinou para que aplique aqui. Eu preciso entender que, mesmo assim, não aboliu a pena de morte. É possível, professor? É possível. Quando? No caso de guerra declarada, lá nos termos do artigo 84 da Constituição. Então, preciso saber que, com a promulgação da Constituição de 88, o Brasil não aboliu a pena de morte. Beleza? Tranquilo. Outra situação que eu preciso entender, para que eu saia bem na prova, é as questões da interrupção da gravidez. Quais são os casos possíveis de interrupção da gravidez? Né? Nós vimos, no caso a gravidez decorrente de estupro, ok, aborto humanitário, uma gravidez decorrente de a mãe corre risco de vida, a gestante está correndo risco de vida, uma gestação que está colocando em risco de morte a mãe,
Então, se aquela gravidez gera um risco de morte, a vida da mãe está em risco, eu também posso interromper a gravidez. Só que aí nós temos um caso bem emblemático, na ADPF 54, não precisa saber disso não, mas precisa lembrar que o STF decidiu que nas gestações de feto anencéfalo, né, que é aquele feto que não desenvolveu o cérebro, nessas gestações também é possível praticar o aborto, ou melhor dizendo, a interrupção dessa gestação. Tranquilo? Lembre disso. Então eu posso, gravidez decorrente de estupro, eu posso, quando a vida da mãe corre perigo decorrência daquela gravidez, né, corre risco de morte da vida da mãe, ou quando o feto ele é anencéfalo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, presta atenção. Outra situação, professor, a questão da compatibilidade das normas. Por exemplo, todas as normas que são incompatíveis com a Constituição, eu posso falar que elas são inconstitucionais? Sim ou não? Cuidado, não confunda crocodilo com cocô de grilo. Por quê, professor? Porque para eu analisar a constitucionalidade de uma norma, eu preciso analisar a contemporaneidade dela à luz daquela Constituição da qual eu estou analisando. Então, por exemplo, a Constituição está aqui, ó, Constituição de 88. As normas anteriores à Constituição, que são incompatíveis com ela, eu não falo que são inconstitucionais, eu falo que elas não foram recepcionadas. As normas posteriores à Constituição, que são incompatíveis com ela, aí sim eu falo que elas são inconstitucionais. Por quê? Porque essa norma, ela foi criada sob a égide dessa Constituição. Aí, se ela for incompatível, ela é inconstitucional. Mas quando a Constituição foi promulgada, essa norma aqui que foi criada antes já existia. Para eu analisar a constitucionalidade dessa norma, eu preciso analisar à luz da Constituição que estava em vigor à época. Só que aí é outra Constituição que veio posterior a ela. Por isso que eu não analiso se ela é inconstitucional ou não. Se ela é incompatível, eu falo que ela não foi recepcionada pela Constituição. Então, todas as normas incompatíveis com a Constituição são inconstitucionais? Não, não. As criadas antes da Constituição não foram recepcionadas. As criadas após a Constituição de 88, sim. Se são incompatíveis, elas são inconstitucionais. Beleza? Aí, o que eu preciso entender? O que é o direito? Primeira aula nossa, o que é o direito? Nós vimos que o direito é um conjunto de normas que regula as relações sociais. Dentro desse conceito, eu preciso lembrar de onde o direito surge. E de onde ele surge é o que eu chamo de fontes. Quais são as fontes do direito? A lei é uma fonte do direito, a doutrina é uma fonte do direito, a jurisprudência é uma fonte do direito. Lembra disso? Então, fontes é de onde surge a água. O que é uma fonte de água? De onde a água surge. Então, o que é uma fonte de direito? De onde o direito surge. E de onde o direito surge, professor? O direito surge de uma norma, o direito da lei, o direito surge da jurisprudência, o direito surge da doutrina, Os escritores escrevem livros, as doutrinas, e surge dali direitos dos julgados, a jurisprudência são julgados, reiterados dos tribunais. Então lembrem disso. Quais são as fontes do direito? Preciso saber quais são, de onde o direito surge. Beleza? Mais uma vez, dentro da liberdade religiosa, eu posso criar uma religião? Posso criar uma igreja? E essa possibilidade de criar uma religião nova, uma igreja nova, a Constituição garante, protege essa liberdade religiosa? Lembra disso? Posso ou não? Então só lembro disso dentro dessa liberdade religiosa. Se eu posso criar aquela igreja do sapo reluzente? Claro que eu posso. Liberdade religiosa, o Estado é laico, e além dele garantir, assegurar esse exercício religioso, ele protege aquele templo. Tranquilo? Então nós estamos falando do direito da liberdade religiosa nesse sentido. Para fechar, nós vimos que
São diversos direitos que nós estudamos até agora, né? Então, fazendo um paralelo com o nosso trabalho, né? Veja qual dos direitos constitucionais você tem mais afinidade para você discorrer um pouco para mim durante a execução da sua prova. Tamo junto? Do mais é isso, fiquem destranquilos que vai dar tudo certo. Um abraço, Deus abençoe e até a prova. Até mais.